14 horas mais um minuto. Boa tarde a você sintonizado na Rádio Canção Nova FM 95.9, Rádio Canção Nova de São José dos Campos, no coração do Vale. Como é bom estar aqui nessa tarde de quarta-feira e ter a sua companhia. Hoje é dia 18 de setembro de 2024 e até 2h55 eu, Vanessa Oliveira, e o meu parceiro André Santos fazemos companhia para você aqui no programa Papo Aberto CN. André, boa tarde para você, meu amigo. Cadê o André, gente? Não deu para escutar, André. Cadê seu boa tarde? Boa tarde! Boa tarde, agora sim, com muita alegria. Nós queremos hoje conhecer mais uma história de um convidado especial. Saber de onde ele veio, a sua infância, carreira, família, sonhos, as lembranças da infância, enfim. Nós queremos um papo aberto aqui na Rádio Canção Nova e eu quero convidar você para estar conosco, participando, interagindo, mandando o seu boa tarde, o seu abraço para o nosso convidado. Tem alguma história especial com ele? Conta pra gente aqui pelo nosso WhatsApp 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você participa conosco em mensagem de texto ou de áudio. Áudio não muito longo, né? 1 minutinho ali no máximo, para que a gente consiga atender todos os nossos ouvintes. Muito bem, 14 horas mais 6 minutos e vamos então saber um pouquinho aí do nosso convidado de hoje. Como você já sabe, a gente traz aquele pequeno resumo, né, do nosso convidado, porque quem conta a história com detalhes é o próprio convidado. Nosso convidado de hoje é sacerdote natural de Guaíra, no oeste do Paraná. É filho de Davi Rochinski e Doralice Crispim Rochinski. Cursou filosofia na Faculdade Deoniana e teologia no ITEFISH, aqui de São José dos Campos. Em 2012, no mês de junho, ele foi ordenado diácono e no mesmo ano, em novembro, ordenado sacerdote. Foi vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, lá em Jacareí, e desde 2014 é pároco da paróquia Santa Cecília, também na cidade de Jacareí. Minha gente, se tem uma das coisas que ele gosta é jogar futebol, viu? Ele gosta. Inclusive, André, escuta bem essa informação. O time do coração dele é aquele, é o melhor, é o tricolor, o nosso tricolor, André. Pois é, coração São Paulino. Em 2022, minha gente, ele recebeu o título de cidadão jacariense. E aí, já sabe quem é o nosso convidado de hoje? Você que nos acompanha em nossas redes sociais já sabe, né? É ele, o padre Messias Rochinski, ele que é pároco da paróquia Santa Cecília de Jacareí. Padre Messias, que alegria recebê-lo aqui no programa Papo Aberto. O senhor é sempre bem-vindo à Rádio Canção Nova e hoje ainda mais para contar um pouquinho mais da sua história. Boa tarde, sua bênção. Deus abençoe, Vanessa, todos os ouvintes da Canção Nova. E é uma alegria estar com vocês aqui, né? Já tive outras vezes, já estou virando... já é de casa, né, de casa, padre? Aqui, uma grande bênção, né? A gente conversar, né, sobre a nossa vida, sobre as coisas de Deus e o que Deus realiza. Sim. Na vida de cada um de nós, é sempre algo muito agradável. Com certeza. Ô padre, o nome do programa aqui é Papo Aberto CN. A gente sempre pergunta antes, né, André, para não ter confusão com o nosso convidado. Os ouvintes podem perguntar hoje aqui, pode tirar mandar suas curiosidades do Padre Messias? Pode. Só não pode mandar trocar de time, né, padre? Não, time não. Esses dias o pessoal tava tirando sarro, do São Paulo que tinha ganhado, dos times, né? Eu falei, São Paulo agora vai pro G5, tá ali por perto ali, né? G5, G6, sempre, né? Lá na ponta, graças a Deus. Graças a Deus. A torcida é grande, viu? Até do padre aqui. Então agora vai, André. E você, então, que quiser participar conosco, é só mandar sua mensagem de texto ou de áudio para o 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Vai ter pra gente aqui, vai ser, né, pra gente uma alegria ter a sua companhia, a sua participação. Manda boa tarde pra gente. Não nos deixe sozinho aqui nessa tarde nublada, né, aqui em São José dos Campos, mas claro que a luz vem de cada um de nós, né, esse sol, essa alegria, e que possamos sempre estar aí de acordo, né, com aquilo que Deus quer da nossa vida. Padre, vamos começar então do início, né? Eu disse que o senhor aí nasceu no oeste do Paraná. Conta pra gente então, onde o Messias então, né? Na época não o Padre Messias, até então, porque o sonho de Deus com certeza já era que fosse o Padre Messias, mas onde Messias nasceu, como é que foram esses primeiros anos de vida ali? Então, eu nasci nessa região do Paraná, né, lá já próximo do Paraguai, né? Onde eu nasci, por exemplo, dava para ver o outro país, né? A olho nu.
né? Olha. Então ficava, né, o Rio Paraná, e de longe assim a gente via, né, o Paraguai, um pouco para cima, né, Mato Grosso do Sul. E uma particularidade do município que eu nasci é que lá tinha uma cachoeira gigantesca chamada Sete Quedas. E em volume de água, talvez, mas, sei lá, 10 vezes mais do que as Cataratas do Iguaçu em volume de água. Nossa! Porque é o Rio Paraná, que é um dos... Sim. Não sei se está entre os 10, 15 maiores rios do mundo, né? Onde está Itaipu. Uhum. Então, a região, assim, um marco da região na época, né? As pessoas mais antigas, antes de 1982, conheciam essa imensa cachoeira. E aí depois com a represa, né, da Itaipu, binacional, aquela cachoeira foi encoberta. Nossa, olha então, só. Ali é um marco, né, das pessoas, via gente do mundo inteiro ali, né, conhecer aquela cachoeira gigantesca. E a gente morava lá, sei lá, 20 quilômetros, a gente escutava quando tempo de chuva, né, que fica a propagação do ar mais intensa, você tem ideia, quase 20 quilômetros, e a gente escutava o barulho de tamanha força de água. Gente, olha só. Então era uma coisa impressionante, né? A beleza natural daquela região, né? Então, nasci naquela região ali. O pessoal que mora lá, o pessoal fala de pé vermelho, porque lá é uma terra roxa. Provavelmente uma das terras mais férteis, né, do Brasil. Sim, sim. Que é uma terra, né, roxa, muito produtiva, etc. Então, é uma região, né, assim, muito bonita, muito plana, muito agricultável, né? Até quando eu vim para o Vale, eu achei uma diferença muito grande nisso, né? Aqui você vê muita árvore, tal, montanhas. Lá você quase não vê árvore, é só planta. É mais plano, né? Olha, muito plano. E muito trator, muito maquinário. Então, tudo se faz com trator. Agora aqui a gente chegou, viu a diferença. Falei, cadê as plantações? De vez em quando você vê um pouco de arroz lá na várzea, mas não vê na mesma proporção. Sim. Então, é uma região de uma produção agrícola imensa, né? Então é ali, né? O meu pai veio de Santa Catarina, né? Minha mãe da Bahia, se encontraram, Nossa! se casaram, olha, dos extremos. É? E tem mais 4 irmãos, né? Uma irmã mais velha que eu veio a falecer quando tinha 2 para 3 anos de idade. Nossa. Agora, era a única menina que tinha, né? Agora somos em 4 irmãos. Mas ela já era pequena. O senhor é o mais novo, padre? Eu sou o segundo. Eu sou o terceiro, na verdade, né? Dos vivos, eu sou o segundo. Que ela tem o meu irmão mais velho, depois ela, depois eu. Né? Olha só. E é uma cidade pequena, então, ali, Guaíra? Assim, pros moldes do Paraná até que não. Não tanto. Tem menores. Uhum. Não tem exatamente, mas deve ser mais de 30 mil habitantes, talvez. Porque lá tem bastante cidades bem Tem pequenas, né? Como Minas também tem cidades bem pequenininhas, né? Tem a gente brinca para esse bem bairro, menores, né? E padre, agora conta um pouquinho pra gente ali. O senhor nasceu então ali, e aí até quantos anos o senhor ficou naquela região ali? Tem uma música popular que diz assim: já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Ah, é? Tem uma música, né, que fala isso. Teve um período que nós passamos por muitas mudanças, né? A época uma época muito forte de êxodo rural. Sim. Então ficou muito difícil as coisas na agricultura, porque a gente morava na roça, né? E aí as pessoas tinham que mudar-se para outros municípios. E a gente acabou mudando muito tempo. Para ter uma ideia, a cidade que eu morei mais tempo na minha vida foi São José dos Campos de Jacareí. Sério? Acho que eu fiquei até os 5, 6 anos nesse local onde eu nasci, depois foi só mudanças, olha só. Eu mudei várias cidades do Paraná, depois fui para Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, né? Presidente Prudente, quando era criança ainda. Aí depois voltamos novamente para o Paraná e depois aí por fim, em 91 a gente veio para São Paulo. Estamos desde aquela época aqui nessa região, né? São José dos Campos. Olha só. Agora, padre, ainda, né, até esses 6 anos do senhor ali, ou ainda na fase de criança ali, né, até uns 10 anos ali, o senhor brincava muito na rua? Como é que era o Messias ali? Tinha bastante atividade na rua, o senhor lembra? Até porque o senhor falou que morava na roça, né? Como é que era isso? Os primeiros 6 anos, 5, 6 anos, era na roça. Então a gente morava num sítio lá de 10 alqueires. Então nossa, que eram delícia. de 3 irmãos, né? Meu pai, meu tio, meus 2 tios
Então era assim, casa 50, 60 metros, um pouco mais, 100 e poucos metros. Então a gente morava tudo por perto. Então ali tinha, a gente fala o terreiro, né? Jogava bola. Os primos ali primos, também? Né? Nossa, que gostoso. Aí chegava, por exemplo, domingo, tinha os homens, os mais velhos, né? Tinha um campo já lá, que era tudo. Aí vinha a vizinhança toda, jogava bola. Ah, vem daí já, André, viu? Amor pelo futebol. Daí depois... e a molecada também, né? Tinha um rio lá no fundo, a gente ia pescar, tomar banho. E muita coisa de criança da roça, né? Espaços, muito... Quando a gente vem pra cidade, nossa, a gente percebe, né? A diferença, né? Quer dizer, você imagina um sítio de 10 alqueires, né? Você andava pra todo lado, agora aqui você fica meio enclausurado, né? Quando a gente vem pra cidade, as crianças não têm tanto espaço. Sim, nem brincam mais, né, exato. Padre? Não sabe nem o que é brincar na rua, né? Bolinha de gude, pescar, que era um programa... Porque quando a gente mora Mas só na pescava roça, mesmo, Padre? Ixi, nossa senhora. Era bom na pescaria? Até que eu peguei meus bagrinhos lá. A gente fala de pescar, às vezes pesca nada, né, André? Os lambaris. Mas gostava muito. Meus irmãos, não. O meu pai gostava. Acho que eu que fui o que mais gostava de pescar, né? Então, quando você mora na roça, igual quando tá sol, você vai capinar. Mas quando chove não dá, porque não adianta capinar com barro que o mato pega tudo de novo. Sim. Então aí quando chove, o pessoal que gosta de pescar vai para a beira do rio. Olha só, aproveitar. Então já tem toda essa tradição. Às vezes os vizinhos se juntam, as famílias, vamos pescar, tá chovendo, não vai dar para trabalhar. Tinha uns que até torciam para chover, principalmente a molecada, né? Olha que gostoso. Daí a gente ia lá, né, para a beira do rio pescar. Às vezes tinha algumas frutas que davam na beira do rio, tinha a época delas, né? A gente ia lá, por exemplo, tinha uma fruta chamada, acho que é gabiroba. Gabiroba? Uma fruta amarela muito saborosa. A molecada ia lá na época. Pegava ali no pé já, né, Padre? Nossa. A época... Hoje não se faz mais isso quase. Mas na época a molecada caçava passarinho. Tal, né? E essas coisas de roça mesmo. Ô, Padre, então nem tem como perguntar para se o senhor foi bagunceiro nessa fase, não. O senhor não aprontava, não aprontava? Essa risadinha do Padre ali, André, ó, não sei não, viu, André? Eu tive minha fase. O senhor fez bagunça na infância, Padre? É interessante, né? As experiências. Também não era o mais fácil, não, né? Às vezes, 4 irmãos, né? Sim. Aí, vamos falar primeiro da parte boa. Assim, eu lembro que brincava, eu falo que a gente brincava, e às vezes acontece alguns incidentes de percurso. Eu lembro que quando meu pai ia preparar as plantações, a gente falava, tem que deixar o campo de futebol, né? Então ele já fazia um quadrado ali, ele não plantava. E daí ali eram 4 irmãos, né? Então a gente fazia contra ali, né? Jogava 2 contra 2. Aí já tinha uma moita de bambu. A gente ia lá, fazia trave de bambu, etc. É claro, às vezes acontece alguns incidentes, brigas, etc. Isso... Mas eu tive uma fase que eu era meio rebelde. Mas teve um fato que aconteceu que mudou bastante a minha vida, né? Que quando eu morava no Mato Grosso do Sul, isso já passado um tempo, né? Aí eu tive que morar na casa de parentes, né? E aí você percebe a diferença, né? Por mais que... Mas a sua casa é diferente. Sempre. A liberdade, etc. E aí teve essa fase da rebeldia e tal, na escola também, algumas coisas, nada absurdo também. Mas eu sei que quando eu fui morar na casa dos parentes e tal, porque no Mato Grosso do Sul, às vezes a gente morava na roça, então a gente dependia de ônibus. Então vinha um ônibus buscar a criançada, levar para a escola, depois de... Só que às vezes levava meses para começar. Problemas lá na prefeitura, sei lá o que acontecia, e aí meu pai falou, você vai perder o ano escolar, né? Daí eu tive que morar em outra cidade, voltei para o Paraná só para estudar, ficava lá 15 dias, um mês. Mas essa primeira vez que eu me distanciei da casa dos meus pais, eu aprendi a valorizar. Então o senhor foi morar sozinho, sem os pais? Não, fui morar na casa de parentes. Daí, eu tinha 13, 14 anos, naquela época, viajava de ônibus, sozinho. E aquilo ali foi um crescimento para mim também. Sim. Né, o fato de... Hoje em dia, acho que isso nem é quase não é muito comum, né? Mas viajar de um estado para o outro, um moleque de 12, 13 anos. Mas na época era comum isso.
Mas esses dois aspectos, né? Dessa fase. E aí eu voltei muito mais tranquilo, né? Também passei a ajudar mais meus pais. E porque às vezes tem coisa, né, que a gente só percebe quando perde. É verdade mesmo. E no caso, a liberdade familiar, né? A questão de estar na sua casa, né? Sim, se sentir em casa. Exatamente. E aquilo ali foi difícil para mim, morar fora de casa, nunca tinha saído de casa. Mas também eu aprendi a valorizar mais, né? A família, né? Também ajudar um pouco mais nas coisas, né? Porque tem uma fase da adolescência que o moleque não quer saber de fazer nada, né? Verdade. Mas aquela experiência já foi uma coisa assim que marcou, né? Logo depois dessa fase da rebeldia, né? Esse impacto, né? Acabou ajustando muita coisa. Eu sempre digo nos meus testemunhos que essa saída da casa dos meus pais, nessa idade, foi um marco, uma viragem, né? Na minha história, né? Na minha maneira de lidar com os meus familiares. Bem aquela questão, né, da passagem do filho pródigo mesmo, né? Por mais que não tenha todas as questões, mas o voltar para casa e entender que ali em casa a gente tem tudo do melhor, né, padre? Não que na casa dos parentes, que tinha um carinho, tinha um cuidado, mas sim. É diferente na nossa casa, né? Você voltar e falar, meu Deus, eu tinha tudo e não dava valor em tudo que eu tinha, né, padre? Exatamente. É uma restauração mesmo. Ó, tem bastante gente participando aqui, viu, padre? Prepare-se para as perguntas. Uma das perguntas aqui é do Carlos, ele é de Jacareí. Olá, Padre Messias, sua bênção. Que alegria ouvir um pouco da sua história. Sempre que posso, estou lá na comunidade do Santa Maria. Não sou daquela paróquia, mas sempre dou uma passadinha por lá. Eu também faço isso, né? Apesar que faz um tempo que eu estou devendo uma visita. Vamos entrar nesse assunto. Mas ele diz aqui, padre, conta pra gente. Ah, exatamente isso. O senhor teve algum fato que aprontou na infância, tocou campainha, saiu correndo, jogou bola na casa do vizinho, brigava muito com os irmãos, algo que naquela época parecia arte, mas na verdade a gente se divertia de maneira saudável. Ah, o Carlos, legal, é isso mesmo, né? A gente fala de arte naquela época, mas a gente às vezes fazia umas coisas, mas era tão saudável, né? Porque hoje em dia, em pensar em bagunça é outras coisas, né, padre? Tem alguma coisa aí que marcou? Alguma bagunça? Foi pra diretoria? Às vezes... Como é que era na sua escola? O senhor era a da turma da frente, do meio ou do fundão? Nesses aspectos eu sempre gostei muito de estudar. É? Mas às vezes acontecia alguma, por exemplo, no caminho de casa, né? Eu lembro que tinha um menino que era até vizinho meu, e a gente de vez em quando tinha uns desentendimentos, né? Às vezes chegamos até a brigar e tal. Então tem essas histórias assim, né? Às vezes no de futebol, molecada mesmo, né? De molecada, de futebol, né? E coisas assim que sem noção, né? Eu lembro que a gente, quando chovia, formava aquela enxurrada e a molecada ia tomar banho na enxurrada, né? Depois o pessoal falava, o cara acabou de passar agrotóxico lá em cima. E a gente ali, no meio daquela lama toda, né? Brincando. Então tem umas coisas assim, né? Que às vezes... Eu lembro uma vez que o meu irmão mais novo que eu quase morreu afogado. Meu Deus do céu. Numa enchente, né? Deu enchente, aquele riozinho vira um rio grande, né? E ele também, eu já não tinha muita noção, ele menos ainda, não sabia eu ainda sabia nadar, ele não sabia. Aí ele entrou a gente fomos para pescar, depois já, molecada não tem nem todo mundo tem paciência para pescar, já foram tomar banho, e aí ele entrou e no redemoinho começou a... Meu Deus! Aí eu vi que ele não deu pé para ele, e aí eu fui lá tirá-lo, né? E acabei conseguindo, mas olha, lembro que fiquei um tempão sem respirar, me deu uma dor de cabeça, mas por pouco. Se eu não tivesse conseguido puxá-lo, né? Teria sido uma tragédia, né? Mas a molecada é fogo, né? Mas nem veio isso como tragédia, né? No primeiro momento, né? Nossa senhora, a gente foi pra brincar, mas assim, quando a gente não tem noção, quer dizer, a água começou a girar, você tem que ficar esperto. Sim. Você começa... É a correnteza. A correnteza. E aí foi numa dessas enchentes e pescarias que... Mas ainda consegui salvar meu irmão, graças a Deus. Ele está aí até hoje. Que bênção. Tem umas participações aqui, vamos ouvir, André? Vamos lá, deixa eu carregar aqui. É a Vanilda aqui de São José dos Campos. Oi, Vanilda. Vanessa.
puxando a sardinha pro lado do padre aí, né? Por causa do São Paulo, né? Opa, Timão! A mesma coisa aconteceu lá no nosso paróquio, o dia que ele foi celebrar a missa lá. Que Ele e o aconteceu? padre Nivaldo, 2 São Paulinos. Gente boa. E ficou falando dos times, sabe? Ah, Aí como é que fica, né? o melhor. Porque a gente também tá em alta, né? É. Deus abençoe e boa sorte, padre. Deus abençoe muito. Aí, detalhe, Vanessa, além dele e o padre Nivaldo ser São Paulino, Gente boa, ele e o padre Nivaldo é paranaense também. Então, Então, olha, fez a festa lá na igreja, né? Tá vendo? Na paróquia Santa Luzia. olha só, Padre Nivaldo, que inclusive vai estar conosco nesse programa também, daqui uns Nossa dias. Senhora. A Vanilda que ajudou aí na indicação, porque o pessoal aqui indica os nomes, padre, olha só. Ai, que maravilha. Mas esses é o dias melhor, eu tive né, lá, padre? no ano passado eu fui na cidade onde eu nasci, daí eu até falei com ele depois que eu voltei, né, que eu tinha passado na região onde ele morou lá, etc. Né? Então é sempre uma alegria encontrar um conterrâneo. Conterrâneo e tricolor, né? Tricolor. Conterrâneo da Terra Vermelha torcendo pro tricolor. Tá vendo? Vermelho, preto e branco. Ó, tem mais participações, é a Ieda do Parque Califórnia, lá de Jacareí. Boa tarde, Vanessa. Amo todos os padres, mas o Padre Messias, além de um padre maravilhoso, é meu diretor espiritual. Um padre abençoado por Deus. Um abraço. Olha só, padre, é a Ieda do Parque Califórnia, lá em Jacareí. Nossa, que bênção de Deus. Tá Deus vendo? abençoe, Ieda, e uma grande alegria estar falando com você aí também e partilhando um pouquinho da nossa história. Tá vendo? Tem mais um áudio aqui, seu mensário. Vamos ouvir? Oi, Vanessa. Oi. Oi, Padre Messias, Padre Chicão. querido amigo de turma, companheiro de seminário. Olha, o que falar do Padre Messias, né? Pois é, né, Um padre? grande homem, viu? Um homem de Deus, um homem dedicado às coisas de Deus, um homem que é honesto, que é alguém que se dedica mesmo àquilo que é do reino de Deus. Verdade. Eu lembro que uma vez ele me disse que ele gostava de uma música e eu guardei isso, né? Olha. Que essa música chama Balada por um Reino, do Padre Zezinho. Guardou E mesmo, que hein? diz, né, por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, andando sem ter sossego, o reino que eu vislumbrei. E aí eu vejo que isso é um pouco a vida do Padre Messias, não é? Ele não se cansa, um homem que claro que a gente sabe que cansa porque é ser humano, mas incansavelmente o Padre Messias trabalha pelo reino de Deus. Eu admiro muito o Padre Messias por isso e o amo muito, esse meu irmão de turma. Que Deus o abençoe, Padre Messias, continua firme na vocação, segue em frente e vamos junto. Um abraço. Abraço, Padre Chicão, sua benção. Que lindo, padre. Olha que legal. Então, o Chicão entrou no seminário já na teologia, né? Ele acho que era redentorista, depois ele entrou já sei lá, no 4º ano de seminário, né? 5º ano, acho que, de seminário. É isso, né? Daí a gente acabou fazendo a teologia junto e ordenação também, etc, né? Então, é uma grande alegria. É uma pessoa também, vocês conhecem muito bem, né? Cheia de dons, né? Fala muito bem, canta muito bem, né? Tem um carisma extraordinário e a gente fica feliz, né, que ele esteja bem. E agora também cuidando das comunicações aí da diocese. Tá lá na Rádio Mensagem, né? A gente fica muito feliz. Sim. De ver uma pessoa progredindo, né, na sua vocação, naquilo que ele ama, né? Quando a gente ama, tá fazendo uma coisa que a gente ama, né? A própria realização e o ambiente também, né? Falou em rádio, em comunicação, né? Chicão cai que nem uma luva, né? Com certeza. Eu torço muito, né? E admiro muito, né? Todos os dons, né? Que ele tem e rezo para que ele seja cada vez mais feliz e possa realizar um trabalho maravilhoso na nossa diocese. Com certeza. Agora conta uma coisa pra gente, Padre Messias. Como é que foi essa vinda do senhor e da família aqui para a região do Vale do Paraíba? O senhor veio sozinho para o Vale ou não? Já veio com a família também? Veio toda a família. Na verdade, o meu irmão mais novo, né? Mais novo que eu, tem 2 irmãos, um mais velho e 2 mais novos, né? Meu irmão abaixo de mim, o Adelmo, ele veio para São Paulo, né? Capital, o Antioquia mora lá. E ele ficou trabalhando um tempo lá, né? Aí depois a minha mãe veio aqui, tinha uma prima dela que morava aqui. E ela gostou muito da cidade, né? E olha que a minha mãe é acostumada lá, né? Mas ela gostou e
falou muito bem, aí a gente acabou a partir dali começando a pensar seriamente nessa possibilidade. E aí, é claro, né, como já tinha alguns parentes aqui, tinha Sim. a prima dela, outras pessoas da família, né? E aí começamos a organizar isso. E depois a gente percebe também a providência, né? Agindo Sempre. numa situação muito difícil no Paraná, que estava naquela época, né? Eu lembro que antes de eu vir para cá, eu fui numa uma exposição agropecuária, seria isso, né? Em Curitiba. Aí juntou uma turma lá da minha cidade, a gente morava, sei lá, 600, 700 quilômetros de Curitiba, talvez isso. E aí, né, falou, nossa, ir pra gente ir lá, como é que vai ser? Tava numa situação bastante difícil financeiramente. Eu lembro que não tinha muita sorte com um bingo, com rifa, essas coisas. Eu não ganhava Aham. nada. E aí chegou lá, a gente desceu do ônibus em Curitiba. E aí começaram a pegar o nome das pessoas para fazer um sorteio. Ah, daí eles brincaram, vai sortear uma casa. Aí, claro que não era. Mas aí depois eu sei que tava lá andando, vendo os animais, os implementos agrícolas, aquela coisa toda que tem numa feira Sim. a de agropecuária. E aí minha prima chegou lá e falou, você foi sorteado, ganhou alguma coisa lá, tem que ir lá ver o que que é. Aí cheguei lá, tinha ganhado um boi. Um boi? Não um boi adulto, só que a gente chama de garrote, né? Aham. Eu falei, ô louco, sério? Aí eu falei, nossa, eu nunca ganhei nada. E tava nas vésperas da viagem, né? Daí eu sei que a gente foi lá e conseguimos pegar o dinheiro e deu para comprar a passagem de todo mundo Olha para vir para isso. cá. Meu Deus, como é Eu falei, olha, providência, né? a providência. Sim. Aí, uns 6 meses antes de eu vir para cá, eu fui sorteado, ganhei uma bolsa para fazer um curso introdutório de informática. Né? Não sei se foi um prêmio que eu ganhei na escola lá. Eu sei que, olha que coisa interessante, né? 6 meses antes eu ganhei essa bolsa. Naquela época que os computadores eram muito simples, né? Sim. Eram MS-DOS, aquela coisa toda lá. Da E nossa época, André. talvez o pessoal mais jovem nem saiba o que é isso, né? Mas olha, quando eu fiz o curso lá, dali a pouco passou, terminou o ano, a gente vai embora. Quando eu cheguei em São José, né? Encontrei pessoas aqui na igreja aí, e foi através daquele curso que abriu as portas para o meu primeiro emprego. Sério, Um dos primeiros padre? empregos, na verdade, né? Aham. O primeiro emprego que depois eu, de um certo modo, me profissionalizei. Que legal, olha só. Mas você vê, Providência. né? Durante tanto tempo eu estava naquela escola e faltando 6... E nunca ganhava nada, né, padre? Ganhou 2 Aí prêmios. ganhei esse garrote, né? Que a gente fala, um boizinho. Aham. E depois o curso. E aí, através desse curso, eu cheguei aqui e eu comecei a trabalhar a partir daquele start, né? Que se eu não soubesse nada de informática. Sim, sim. Depois eu coloquei meus 2 irmãos trabalhando na área, né? Mas eu percebi, olha, que providência, né? Sim. Deus Que é perfeito esses mesmo. dois fatos, né? Que marcaram a vinda para cá e acabou facilitando, né? A nossa migração. E o senhor disse aí, Padre Messias, que trabalhou em diversos lugares, né? Então, isso antes aí do sacerdócio, isso? Ah, sim. Como é que... O senhor foi para algumas áreas, inclusive o senhor já foi aí, já trabalhou na questão de escrita e de jornal, é isso mesmo? Então, quando eu, na verdade, lá trabalhava na roça, na agricultura, né? Aham. Plantava café, mexia com café. Tinha algum sonho, padre, de ser alguma coisa lá naquela época ou não? Já era Sim. focado na agricultura mesmo? Eu queria. Não, meu pai que... Assim, a gente acaba tendo a influência dos pais. Sim, Meu pai sim. achava bonito. Meu pai incentivava muito o estudo. Meu pai só sabia escrever. Olha que bonito, tá vendo? Ele sabia ler, mas ele só sabia escrever o nome dele, para assinar. Sim, Mas pra você ter uma ideia, ele ensinou quase todos os filhos. A gente entrou para a escola, já conhecia o alfabeto inteiro. olha isso. Pelo fato dele não ter a oportunidade, né, na infância dele, ele falava, olha, vocês precisam estudar, senão vocês vão sofrer muito. E ele comprava a cartilha lá, Caminho Suave, Aham. e ensinou a gente, né, pelo menos os 3 mais novos. O primeiro, às vezes, a pessoa não tem muita experiência, mas depois ele Sim, sim. se ajeitou lá e ele ensinava, né, a gente a ler e tal, né, fazer o possível. Quando a gente entrou na escola, a gente já estava bem adiantado, Que beleza, olha né? só. E ele
mesmo não sabendo escrever, mas ele viu o valor nisso, né? Sim. Então, aí, claro, agricultura, depois a gente veio para cá. Daí eu sei que no começo eu acabei trabalhando até em obras, né? Sim. Servente de pedreiro, aquela coisa toda. Depois eu fui trabalhar numa fábrica ali no Parque Industrial, que era de produtos plásticos injetáveis. Olha. Sandália para criança, sabe? Esse monte de coisa. Tudo que é... Não sei se é poliestireno, né? Polietileno, não sei lá. Até coisa para... sei lá, essas coisas todas de plástico, né? Pote, né? Um monte de coisa, utensílios, né? E aí foi. Depois, aí depois você vê. Uma outra questão da providência, né? Chegando aqui em São José, eu já fui procurar a igreja, queria participar de grupo de jovens. Aí fui procurar a Pastoral da Juventude. Na época, a Pastoral da Juventude era muito forte. O senhor nasceu em berço católico, tá? A família era católica. Sim. Meu pai, minha mãe. Que belezinha. Muito católico. Então, aí chegando aqui, encontrei esse rapaz que ele trabalhava na época na Brahma e tal, né? O Adriano, uma pessoa extraordinária, né? Que me ajudou muito. E aí eu falei pra ele, né? Que, tô chegando no Paraná, todo mundo desempregado e precisamos de ajuda. Quer dizer, e aí na verdade ele perguntou, né? Aí a gente começou a falar. Meu irmão trabalhava na empresa de ônibus, de cobrador, mas eu não tinha experiência, né? E aí eu sei que ele acabou conseguindo um trabalho pro meu irmão na cervejaria depois. E ele conseguiu um trabalho para mim na área gráfica, né, na área de artes gráficas. É interessante a providência, né? Nesse outro aspecto eu acho interessante. Ele fala que ele tinha ajudado uma pessoa que era estagiário dele. Então ele deu todas as informações, né? Porque tem pessoas estagiário que às vezes o pessoal não passa as informações, tem medo da pessoa, aquela coisa toda da concorrência, né? Mas ele, como um cara muito católico, ele ensinou tudo que ele podia pro rapaz. Aí passou uns 3 anos, o rapaz montou a empresa. Olha. E aí ele, depois de 3 anos, fazia muito tempo que ele não encontrava esse rapaz, ele encontrou esse rapaz. Aí, como é que tá e tal? O cara falou, eu montei uma empresa aqui em Santana, etc. E eu tô precisando de uma pessoa. Só que eu não quero uma pessoa que saiba muito. Eu quero uma pessoa que saiba o básico, porque eu não consigo pagar um salário muito alto, mas eu tô aumentando muito o serviço. Ele fazia artes gráficas. Na época aqui em São José, acho que só tinha 3 empresas que faziam artes gráficas, para as gráficas, né? Sim. E a passagem lá da tipografia, da offset, mas era feito meio que manual, né? Letra 7. O pessoal que é da área acho que conhece. Que era letra com decalque, né? E aí começou a informatizar tudo. E aí esse rapaz começou a crescer a empresa, mas ele falava, eu quero alguém que saiba pouco, que daí eu vou ensinando ele. Aí quando chegar o computador, que ele tinha contratado, na época o computador top acho que era 486, nem sei se tem mais. E era contratado, não era comprado, né? Então daí ele foi lá e trouxe outro computador, e aí ele ficou alguns 2, 3 meses me ensinando mexer no Windows. Eu nunca tinha visto naquele negócio da minha frente. Lá quando eu estava no Paraná, acho que nem mouse tinha no computador. Era um negócio bem... Aí um sofrimento para aprender a mexer no mouse. Windows, CorelDRAW, PageMaker, os programas gráficos, né? Mas de qualquer forma, aí eu fiquei acho que mais de 1 ano trabalhando. Aí ele comprou o computador e ampliou a empresa e eu comecei ele me ensinou tudo, as artes gráficas e tal. Aí depois eu acabei indo para outras empresas, até que, né, fiquei uns 8 anos aqui numa gráfica aqui na Vila Maria, que era uma das maiores gráficas aqui da cidade. Olha assim. E dali, né, que eu saí pro seminário, né? É legal, ali a gente trabalhava fazendo impressos, né, para as agências de publicidade. Então você acaba tendo contato também com o pessoal dos publicitários, o pessoal do marketing. Então é uma experiência assim muito, muito rica, né? Você sai lá do interiorzão, daqui a pouco você tá aqui, daqui a pouco você tá mexendo no computador, daqui a pouco você tá... E tudo providencial mesmo, né, as padre? coisas foram se encaixando, né? Que beleza. De tal forma. E aí depois eu acabei ensinando meus 2 irmãos mais novos. Meu irmão mais velho já estava em outra área, né? Área industrial, de trabalhar em empresa. Mas os 2 mais novos eu ensinei eles a fazer o que eu fazia.
Tem um deles que trabalha até hoje na área, né? O outro não gosta muito dessa área, ele acabou indo pra outra. Mas de qualquer forma, né? Através desses acontecimentos, eu acabei chegando, né? Aqui, trabalhar numa editora, né? Nos últimos anos, na parte de diagramação, tratamento de imagem, Photoshop. Que legal. Essas coisas. Olha, já está caminhando para o final. Agora que eu olhei pro relógio, que meu Deus do céu, passou muito rápido. Mas vamos lá, conta pra gente sobre esse seu chamado vocacional. Como é que tem esse start aí na vida do Messias? Você era chamado de Messias mesmo? Em casa era Messias? Às vezes eu não falava né? Os amigos mais próximos. Mas é Messias, né? Às vezes o sobrenome, né? Roxinho. Roxins, que eu falava Roxinha. O pessoal às vezes tirava um pouco de Brincava, sarro. né, padre? Não conseguia falar o nome direito. Mas como é que foi esse chamado aí na vida do Messias para se tornar Padre Messias? Esse start foi, como eu disse, né? 5, 6 anos de idade, ouvindo essas músicas do Padre Zezinho. Aí, claro, eu sempre tive esse pensamento de fundo, né? Nunca me saiu da mente. Aí no meio dessas andanças, eu fui morar numa cidade chamada Pérola do Oeste, no Paraná. Não muito longe ali de onde eu estava, mas depois que eu já tinha ido para o Mato Grosso do Sul, para perto de Presidente Prudente, Curitiba, acabei... aliás, foi a última cidade que eu morei antes de vir para São José dos Campos. E ali, eu tinha 16 para 17 anos, e aí me senti mais forte esse chamado. Mas eu confesso que eu tinha uma certa vergonha de falar para as pessoas que eu queria ser padre. Sim. Hoje eu vejo umas crianças aqui que são muito mais... o pessoal precisava tirar sarro, né? Às vezes falava alguma coisa. E eu não gostava que falasse, né? Que queria ser padre, etc. E eu tinha um pouco de receio. Aí lá, a irmã Carmelita, o nome dela acho que era Cristina. E aí... Mas na escola eu não falava, né? Ninguém sabia que eu queria ser padre. Mas aí, de qualquer forma, eu fui fazer o acompanhamento vocacional com ela. Aí depois, tinham 2 padres portugueses lá na cidade, que eram o pároco e o vigário, o padre Jorge, outro acho que era Antônio. E aí fiz direção espiritual com eles. E ali eu comecei a tomar um pouco mais de coragem. Eu lembro que um dia eu perguntei para esse padre mais novo, né, acho que é o padre Antônio, e falei, olha, padre, eu até penso em ser padre, mas eu queria ter 100% de certeza que essa é a minha vocação. Olha, às vezes eu vejo padre, entra, sai, ou pro casamento, a pessoa casa, separa. Eu não queria, eu queria... Ter certeza, né? Ele falou assim, se você esperar ter 100% de certeza, você nunca vai ser nada. Você não vai ser padre, você não vai ser religioso, você não vai ser... Verdade. Ninguém tem 100% de certeza. E falou assim, é claro que você precisa ver a inclinação da sua alma, né? Pelo menos tem que ter uma probabilidade. Mas ele falou, a fé é sempre uma aposta, né? E depois ele falou uma outra coisa que eu nunca esqueci. Agora, quando eu falo para os jovens, né, que eu faço direção espiritual, seja na paróquia, às vezes algum seminarista, e eu falo isso que ele me disse. Ele falou, olha, pensa numa coisa, toda escolha supõe perdas. Verdade. Aí ele falou assim, olha os pontos cardeais. Se você decide ir para o norte, você vai deixar o sul, o leste e o oeste. Se você vai para o sul, vai deixar o norte, o leste e o oeste. Então não tem como você escolher tudo. E daí ele falou assim, eu não sou padre porque eu detesto a família, não. Eu acredito que se eu fosse decidisse pela vocação familiar, eu faria o melhor possível para ser um bom pai, né? Mas é claro que você escolhe entre 2 coisas boas. E no meu caso, eu estava lá em Portugal, ele falava, né? E eu achei que o ministério sacerdotal seria a melhor coisa, a vida religiosa e depois o ministério ordenado. Mas não que eu não ache bonito, né, a vocação. Então ele me deu uma clareada na minha mente, que eu falei, eu nunca vou ter 100% de certeza. Olha só. Então eu queria ter margem de erro 0, né? E ele falou que não é possível, você não precisa ter fé, né? Senão... Fica difícil, né? E... Padre, deixa eu colocar aqui mais algumas participações, que a gente já está caminhando, mas essa daqui a gente precisa colocar, porque a pessoa ela fez questão de mandar pra gente esse áudio. Eu tenho certeza que o senhor tem um carinho muito especial por ela. Olá, Vanessa. Olá, ouvintes Diácono do Papo Fábio. Aberto, da Canção Nova. Olá, Padre Messias, a sua bênção. É muito bom poder ouvi-lo
e gostaria aqui de, muito brevemente, dar um testemunho a respeito do Padre Messias. O Padre Messias é nosso pároco aqui na Santa Cecília há mais de 10 anos, e ele busca sempre com entusiasmo, com alegria, criatividade, levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. São muitos os eventos, as ideias, as atividades que nós temos aqui na paróquia por iniciativa do Padre Messias. O Arraiá do Milho, a peregrinação para Aparecida. E esse gosta de trabalhar, hein? Esse ano tivemos uma feira pastoral também, agora, né? Há pouco tempo. Momentos de formação, momentos de espiritualidade, a nossa corrida pedestre, criativo, os nossos né? passeios ciclísticos, enfim. São muitas atividades, sempre tendo como objetivo a evangelização, levar a mensagem de Jesus. E o Padre Messias, ele se empenha incansavelmente nessa missão. Como diácono, mas também como paroquiano, eu posso dizer, né, que é um grande privilégio, é um grande dom de Deus para nós da Paróquia Santa Cecília, ter o Padre Messias como nosso pastor. Que bacana. Olha só, padre. Já vou grudar em outro áudio aqui, ó, pra gente também correr contra o tempo. Oi, Vanessa. Oi. Tudo bem? Sua bênção, Padre Messias. Deus abençoe. Aqui é a Zumira. Queria dizer o quanto esse padre é muito especial para mim, para minha família. Um cara, gente boa, aquele padre amigo, parceiro, que sabe escutar, sabe dar aquela bronca, mas mais do que isso, Padre sabe Messias dá bronca, né? levar o seu rebanho, né, aonde tem que levar. É o capitão do time dos padres. Tudo bem que se não fosse o padre Djalma, esse ano não tinham ganhado esse ano, hein? Mas ele passou bem. Mas agora que eu mudei de cidade, né? Virei salesiana, mas não deixei de te amar, não, viu? Olá, um beijo, Zumira. fica com Deus. E nunca se esqueça que a gente ama você. Que bacana. A Zumira, tá vendo, padre? É o Messi de Jesus. Messi. A gente se diverte muito, né, pessoal? A família, Lucas também, todo mundo lá, né? Estavam trabalhando junto com os coroinhas na paróquia, né? Daí até eu tava brincando, né? Parafraseando a música do Roberto Carlos, né? Falando, como é que a música fala, né? E se um dia você sentir saudades nossas, a culpa é sua. Tá vendo aí? Porque vocês que foram embora. Tá vendo? Eu sempre brinco. E o diácono Fábio aí também, né? Falando aí que o padre dá trabalho. Não, gosta de dar trabalho. O Fábio também é uma... Aliás, o Fábio, né? Indiquei ele para ser diácono permanente. Sim. O Carlos também. Pessoas maravilhosas. E é claro que os nossos projetos só vão para frente se tiver quem abraça junto, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, tanto o Fábio e o Carlos, né? Às vezes você chega com uma ideia e ele já aposta, dobra a aposta, né? Porque tem gente que só desanima a gente, né? Não é o caso dos dois, né? Tanto o Fábio quanto o diácono, o Carlos, né? Então, eles são muito bons. E, claro... eu falo do diácono Carlos só porque foram os que eu indiquei. Mas também lá já estava o diácono Albino, que já está há bastante tempo também. Que também faz um trabalho maravilhoso. Que bacana. Mas esses dois em particular, porque foi os que eu indiquei, né, para ser diáconos e fazer um trabalho assim, simplesmente fantástico. Ô padre, a gente já está caminhando para o final, mas... Aí vamos ter que dar um salto, né, em toda essa história aí, tá vendo? Parte 2, viu, André? O padre chegou, nossa, 1 hora, meu Deus do céu. Mas tá vendo? Tem que fazer parte 2. Mas conta pra gente aí, resumidamente. Aí o senhor entra no seminário, aqui em São José mesmo, e aí, quando que acontece essa ordenação? Então, aí, lá no Paraná, né, eu fui fazer uma experiência com os carmelitas, né, de encontros vocacionais, etc. Sim. Fiquei na cidade de Paranavaí, etc., Cheguei para Curitiba, fiquei uma semana numa casa deles lá em Curitiba. Depois fiz um encontro com os diocesanos de Umuarama, né? Aí depois nós nos mudamos para cá. Aí depois acho que eu fiquei uns 8, 10 anos sem mexer com o negócio de vocação. Eu falei, acho que isso aqui é coisa de adolescente. Aí comecei a trabalhar, né? Como eu disse, namorou, essa história... padre? Não. Não namorou? Quase, mas não. E tal, né, acabamos, e daí no ano de 2000, aí já tinha uma
acho que quase 30 anos, etc. Eu falei, eu tenho que resolver minha vida. Aí eu comecei os encontros vocacionais. As primeiras vezes, quando eu tinha lá uns 27, 28 anos, fiz alguns encontros e não entrei. Aí depois, eu lembro que tem uma história aí, quando eu estava para entrar, eu falei, cara, eu tenho que decidir. E não é fácil, né? Aí eu lembro que eu tinha um carro, geralmente eu ia para Canção Nova, eu ia com turma de 40 pessoas. E quando você vai com 40 pessoas, principalmente quando tem molecada, você fica preocupado, né? Uhum. Mas aquele dia eu falei, não, agora eu vou sozinho para Canção Nova. Aí emprestei uma barraca, era tipo um acampamento. Não, acho que nem era acampamento. Eu fui durante a semana. Vocês tinham uns dias de férias, eu fiquei 3 dias na Canção Nova. Nossa. Para discernir. Meu discernimento final foi lá no terreno da Canção Nova, né? Olha. E aí até estava chovendo, a barraca lá, chovendo dentro. Mas, de qualquer forma, eu fui sozinho para a Canção Nova. Eu falei, cara, é uma decisão muito importante, eu não posso... Sim. E tem que decidir. Aí eu sei que fiquei 3 dias acampado lá e aí eu falei, no meio do meu retiro individual, né? Ali eu falei, não, é isso mesmo. E acabei entrando, né, em 2004. Pro seminário. E depois também não saí mais, foi direto. Olha só. Aí teve a certeza 100%, padre? Não. Porque não. como o padre ele falou que não tem jeito, mas né? Mas é real, é verdade. E mesmo, e uma coisa que eu... não sei se é uma memória agrícola, né? Mas as coisas precisam ser cultivadas. Sim, verdade. Eu lembro de uma pessoa falava de um padre aqui que tinha deixado o ministério, né? Vários padres falavam, né? Que ele era um cara que todo mundo... Ele tinha um perfil perfeito, né? O cara era muito bom na pastoral. Falou, aquele cara era muito bom em tudo que fazia, né? Mas alguma coisa aconteceu. Sim. Né? Às vezes um vacilo, uma falta de cultivo. Então, eu me preocupo muito com isso. Não apenas de você se sentir chamado. Né? Tem uma frase do Padre Zezinho que eu achei extraordinária. Muitos anos atrás eu ouvi ele falava assim, começar um caminho não é tão difícil. Terminar é um pouco mais difícil, mas nem tanto. Quando você já está na reta final. Agora, o meio do caminho, essa é a parte difícil. Quando você sabe que falta muito e você precisa ter energia. Entendeu? Aí eu falei, olha que coisa... Tinha um programa que chamava Minuto de Sabedoria, Palavra de Sabedoria. Mas é interessante, né? É verdade. Porque às vezes a pessoa tem a vocação, mas faltou o cultivo. Com certeza. Isso em tudo, né? E agora eu falando para os jovens, né, na confissão, eu sempre falo disso. Olha uma planta, né? Não basta você jogar a planta na terra, a semente na terra, né? Você tem que adubar, você tem que regar, você tem que tirar as ervas daninhas, pragas, às vezes fazer umas podas. Olha o trabalho que isso dá, né? Mas uma planta cultivada é diferente de uma planta não cultivada. Então eu penso muito nisso, né? Que isso precisa, né? De uma mínima disciplina, porque eu já vi muita gente boa, né? Sucumbir, né? Talvez não por não ser chamado, não. Sim. Mas é o meio do caminho ali, né? E eu me preocupo muito com isso, né? Padre, 2 coisas. Me mandaram uma pergunta aqui. Vanessa, qual é o critério? Cara... Que critério, padre? Que critério? Que é esse critério? Até quero dizer que essa pessoa, ela veio aqui pessoalmente fazer essa pergunta, viu? Ela veio pessoalmente aqui, né, Padre Chicão? Sua bênção, tá aqui no nosso estúdio também, amigo de turma, veio aqui acompanhar. E aí? O que é o critério, Padre? É coisa de seminário? É coisa de seminário. Não, uma vez teve uma certa dificuldade no seminário e sabe, 2 pesos e 2 medidas, né? Daí eu acabei colocando essa pergunta e o pessoal, alguns acabaram ficando meio nervosos, né? Porque eu achei que tava uma coisa incoerente, né? Alguma coisa incoerente ali. E então, marcou. Na questão da formação, tinha algumas coisas ali que parece que não estavam bem alinhadas, né? Os mais jovens que estavam chegando. Sim. Às vezes o pessoal do final do estágio que precisava um pouco mais de autonomia. Daí eu falei, tem que ter um critério. Não? O cara que chegou agora, o cara que tá no meio do caminho, o cara... Qual o critério? Qual o critério, né? Ai, muito bom. Para se estabelecer,
né, na formação, né? Tem que ter uma sequência. Né? A pessoa chega hoje, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Que beleza. E aí eu achei que faltou algum critério ali, tava meio desconexo. Marcou a vida do Padre Messias. Mas teve gente que não gostou muito da minha opinião. Ô padre, ó, eu tô aqui atrasando um pouquinho, viu, sua mensagem, porque a direção me autorizou, tá? Mas já vou encerrar, tá bom? Sua mensagem. Olha só. Ô padre, vamos lá. Tem um ping-pong que não vai dar tempo da gente fazer, não. Mas o senhor foi ordenado no mesmo ano que foi ordenado diácono, certo? Foi junto com o Padre Chicão, né? 2012. Junto com o Padre Chicão e o Padre Benedito também, né? Padre Chicão 2012. Aí o senhor foi para a paróquia Santíssima Trindade? Eu estava na paróquia São Francisco de Assis. Quer dizer, depois que você termina a teologia, você vai no ano pastoral. Eu estava lá na paróquia São Francisco de Assis. Aí, assim que eu fui ordenar, eu ordenei diácono, né? Fiquei por lá. Depois, assim que eu ordenei padre, vim para a Santíssima Trindade. Né? Fiquei 1 ano e meio com o Padre Lindomar. Sim. Foi uma experiência maravilhosa, né? 1 ano e meio ali de vigário. E aí, depois de 1 ano e meio, aí eu só desci o morro e vim para Santa Cecília. E tô lá desde 2014. Olha só, ó. Uma década. Uma década. Que bênção, né? Então, estou muito feliz ali, né? Na Santa Cecília. E desde antes de ir para lá, né? Um pessoal muito acolhedor. Sim. Às vezes, eu acho que o Padre Geraldinho já estava com segundas intenções, né? Porque ele me chamava algumas vezes ali para celebrar, né? Que beleza. Às vezes meio nem assistia, mas ele acho que já queria ver como é que eu me sairia ali, né? Mas eu percebia, né? A criançada, os coroinhas, tudo educados, cumprimentava. E eu falei, nossa, que comunidade acolhedora. Aí depois ele me chamou para pregar, para dar uma palestra num retiro do CPP. Aí é que eu falei, depois que eu fui ligar os fatos. Que benção. Padre Messias, a gente precisa encerrar, a gente ficaria aqui a tarde toda contando as histórias, claro que é tudo muito resumidamente, mas eu quero agradecer muito o senhor pela presença aí, por estar aqui conosco, a ter aceito o convite aí, meio à sua agenda corrida, e que Deus possa abençoar muito o senhor. Eu tinha até um testemunho para contar do Padre Messias aqui, mas hoje não vai dar tempo, mas quem sabe uma outra oportunidade. Obrigada e encerra deixando sua bênção sacerdotal, por favor. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Só um último detalhezinho, né? Deixa eu aproveitar que o Chicão tá aqui. Ah, isso, puxa a orelha dele agora. Não, é uma coisa boa. Tô brincando. Não, quando a gente for ordenar, o Chicão lembra, né? Que o Padre Zezinho veio fazer um show aqui. Ele celebrou a missa, fez um show do Bote Fé. Em preparação. Aí o Padre Rinaldo era o cura da catedral, ele falou, por que vocês dois não vão concelebrar com o Padre Zezinho? Eu falei, eu era diácono, eu e o Chicão. Aquele que ouviu a música dele lá? Gente do céu. Aí, ó, eu e o Chicão fomos servir junto com o Padre Zezinho. Eu falei, meu Deus. Aí, pra encerrar, né? Terminando a missa, eu fui lá na sacristia falar com o Padre Zezinho. Falei, olha, Padre Zezinho, eu estou aqui, mas a primeira vez que eu senti o chamado vocacional foi quando eu morava lá no Paraná, a 1000 quilômetros daqui. A sua música. Aí falei dessas 2 músicas, principalmente. Né? Aí, para minha surpresa, apareceu mais 4 padres falando a mesma coisa. Olha isso! Que o Padre Rinaldo, o padre que estava no CTA, o senhor foi lá no Nordeste, lá no Pernambuco, eu ouvi um show do senhor, aquela música me tocou. Gente, o homem era poderoso, né, nas palavras. Bênção, olha. Mas foi uma dádiva, né? A gente... E lá, dali a pouco, logo depois, a gente foi ordenado. Eu, Chicão, Benedito, né? Mas eu ainda tive essa graça divina de concelebrar com o Padre Zezinho, né? E contar para ele o que a música dele tinha feito na minha vida. Ali foi confirmação de Deus, hein? Só isso que eu digo pro senhor. Ô, padre, por favor, então... vou aproveitar o Padre Chicão também, tá aqui. 2 sacerdotes, por favor, padre. Puxa o microfone. O Chicão... Não gosta muito de rádio, de microfone? Não, o Padre Chicão já tá aqui. Boa tarde, padre. Sua bênção, viu? Obrigado pela sua presença aqui na Rádio Canção Nova, viu? Faz tempo que eu não vejo. Eu tô com saudade do senhor. Agora só vem à noite. Tá vendo só? Não tá ligando ali, André? Ô, padre, vou pedir pro senhor levantar e vir aqui. Esse é um, né? Conecta lá, vamos ver. Esse Agora foi. Agora foi. Vamos aproveitar, então. Eu cheguei mais cedo porque tem que garantir o café. Eu já fiz. Opa, boa notícia. Tá vendo? Por favor, vamos receber a bênção.
Eu agradeço mais uma vez, né? O convite é sempre uma alegria. Eu achei que ia ficar mais nervoso, até que foi tranquilo, Tá né? vendo? Eu acho que a apresentadora aí, né? A locutora aqui, deixa a gente tranquilo. Que bom. Então vamos receber a bênção que vem de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José e Santa Cecília, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada. Isso aí, maravilha. Daqui a pouquinho ele chega aí, 4 horas, encontramos o Cristo, né, Padre? Tá aí. Amém, aleluia. Obrigada, André Somensari, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.